Agora vamos falar do time que é considerado o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas que neste momento, em 2 rodadas, é o lanterna da competição, o malvadão Flamengo. Olha aí o Flávio Amêndola chegando. Tudo bem, pessoal? Forte abraço a todos. No Flamengo, aquele ditado que diz que nada é tão ruim que não possa piorar. Parece que a situação é muito parecida com isso. Depois de ser derrotado de uma forma vexatória em Goiânia por 3-0 pelo Atlético Goianiense, a notícia do dia em relação à possível saída do lateral direito Rafinha para o Olympiacos da Grécia. As informações dão conta de que o lateral direito está inclinado a aceitar essa proposta. Houve uma reunião hoje lá em Goiânia entre o Rafinha e também o Marcos Braz e existe a expectativa para que haja uma atualização desta situação nas próximas horas, no mais tardar até amanhã. E é bom a gente frisar, caso o Rafinha aceite de fato essa proposta, ele sequer atua no próximo sábado, quando o Flamengo enfrenta a equipe do Curitiba no estádio Couto Pereira. O jogo da última noite, terrível para o Flamengo. A segunda derrota em 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Flamengo que não era derrotado 2 vezes de forma consecutiva desde agosto de 2018, mas isso aconteceu na última noite. Alguns testes do Domenech Torrent, que havia dito na entrevista coletiva de apresentação que não faria muitos testes nesse início, mas de fato ele fez, não foram nada bem. O Rodrigo Caio na lateral direita, todas as jogadas foram nas costas dele, o Vitinho no lugar do Arrascaeta pouco produziu, para dizer que não produziu nada, e agora os jogadores do Flamengo juntam os cacos para, quem sabe, no próximo sábado, iniciarem uma remontada no Campeonato Brasileiro. Já existe muita corneta para cima do catalão Domenech Torrent, e hoje também houve uma reunião dos atletas com o treinador catalão, justamente para colocar tudo em pratos limpos, para, quem sabe, o time poder voltar a apresentar aquele futebol que a gente estava acostumado a assistir com o Jorge Jesus, até porque a performance do time na última noite foi tenebrosa. O Flamengo pouco produziu, só foi dar o primeiro chute a gol depois de sofrer 2-0. O Atlético Goianiense ainda teve também um gol anulado e, para piorar a situação, o goleiro Diego Alves foi expulso, portanto, não atua no próximo sábado diante da equipe do Curitiba. Momento turbulento para a equipe carioca. Direto do Rio de Janeiro com informações do Flamengo, Flávio Amêndola para os canais Fox Sports. Perfeitamente. Hoje, lá no hotel em Goiânia, uma reunião convocada pelo Domi com os jogadores do Flamengo, comissão técnica e jogadores, para tentar aí um entendimento e já buscar um resultado positivo contra o Coritiba. Vamos analisar esse momento do Flamengo, começando pelo Zinho, o Tetra. E além da repercussão da derrota de ontem, vem junto agora essa informação de que o Rafinha está indo embora, Zinho. João, vamos começar analisando o jogo, né? Eu até participei do Rodada Fox ontem e queria esperar a declaração do treinador, né? Porque a informação que eu tinha, até falei no expediente, no finalzinho do expediente, que o Rafinha estava sendo poupado. E eu estava esperando na entrevista coletiva alguma pergunta direto nesse sentido. Por que o Rafinha não começou jogando? Para que ele pudesse explicar. Foi opção técnica? Não. Foi por um problema físico do atleta. Isso não foi esclarecido. Pelo menos para mim não está esclarecido, né? Ele fala ali, não, eu continuei da mesma formatação tática. A pergunta não é essa, é a pergunta sobre o nome do atleta. Por que o Rafinha não jogou? É opção sua técnica? Não, para mim não ficou claro. Se foi por um desgaste físico ou pela pancada que o Rafinha tem no tornozelo, assim mesmo acho que ele se equivocou. Ele poderia manter um jogador da posição. O João Lucas estava no banco. Não é o mesmo nível do Rafinha, mas o Rodrigo Caio, que é ótimo na zaga, não é o mesmo na lateral direita. Todos pensaram que ele ia jogar com 3 zagueiros, vamos dizer assim, inclusive eu. O Vitinho vai fazer um corredor, por isso ele não coloca o Arrascaeta. Mas não. Além dessa mudança, eu acho que taticamente ele mexeu muito com o time, porque o Vitinho joga melhor pelo lado esquerdo, jogou pelo lado direito. O
Everton Ribeiro tem se destacado fazendo o lado direito, eventualmente se movimentando pelo meio campo, mas ele fica mais, utiliza mais o lado direito e estava mais centralizado. E o próprio Bruno Henrique tem dado certo, e muito certo, a dupla Gabigol e Bruno Henrique. E o Bruno Henrique estava ocupando muito o lado esquerdo e o Gabigol mais centralizado. Eu acho que houve uma mudança na formatação tática. Ele diz que entrou no 4-4-2 e depois virou para um 4-2-3-1. Não enxerguei dessa forma. Acho que as escolhas dele de uma mudança muito precoce atrapalhou, né? Mas não concordo que está tudo na conta do treinador. Eu acho que está na conta da diretoria, né? Porque até hoje eu não sei também por que o Jorge Jesus saiu. Vocês podem me falar, Zinho, foi uma questão particular. Um mês antes do cara renovou o contrato, a diretoria também não foi clara para o seu torcedor. Até hoje o torcedor e os jogadores estão numa ressaca Jorge Jesus. Ninguém, os torcedores e os próprios jogadores ainda estão sem entender. Poxa, o nosso treinador que estava tudo organizado, tudo certinho, saiu. Eles fizeram uma reunião e explicaram isso para os jogadores? Não sei. Mas me parece um time numa ressaca saída de Jorge Jesus. E o Domenech chegou agora, né? Pegou esse carro em movimento e diz que não ia fazer grandes mudanças, mas fez. Não foi só 2 jogadores, foi o posicionamento desses jogadores, que eu também acredito a eles um momento ruim. Os atletas não estão no mesmo nível físico e técnico, porque muita gente está falando da parte física, ficou 24 dias sem jogo. Concordo, mas foi erro do Flamengo também, porque foi os dirigentes do Flamengo que forçaram o Campeonato do Rio voltar antes de todos. Então sabiam que ia ficar um período para o início do Brasileirão. Então, não tem essa de só o treinador. A diretoria tem. Eu concordo com o que o Domenech falou na entrevista. Perde todo mundo. E perdeu todo mundo. Uma vitória até humilhante. Nada contra. O Atlético Goianiense fez a sua parte muito bem. Mas o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores, o campeão da Supercopa, o campeão da Recopa, o campeão carioca, tomar de 3, tomando um passeio, sem um poder de reação, isso me deixou preocupado. Porque você perder um jogo, acontece. Começou o campeonato agora. Também concordo, tem muita coisa pela frente. Eu considero o elenco do Flamengo ainda favorito, desde que volte a jogar o futebol que a gente estava acostumado. O jeito que está jogando e a atitude que está tendo me preocupa. Me preocupa, porque eu não vejo ainda um poder de reação nos jogadores. Que bom que teve uma reunião, ótimo que se lave a roupa suja, isso é normal no meio do futebol. O elenco do Flamengo é maravilhoso, é espetacular, é o melhor das Américas, mas precisa ter um comprometimento e voltar a jogar ou ter uma atitude, como o Domenech falou. O Flamengo parece que está jogando uma pré-temporada e os times estão num ritmo mais intenso. Concordo com ele. O ritmo do Flamengo ainda não é tão intenso, não é tão ativo como era. E isso está dificultando o jogo do Flamengo. Perfeitamente. Ô, Quesada, qual é a sua leitura sobre esse momento do Flamengo? O que está acontecendo com o Flamengo? João, eu acho que são vários motivos. E aí, aquela história, se você juntar vários motivos negativos, você vai compreender o atual momento do Flamengo. Primeiro de tudo, a pandemia. Esse time, quando ia começar a voar, a gente lembra muito bem como estava o Flamengo antes da parada. Não tinha nenhuma crítica. Tava tudo lindo, maravilhoso, não estava? Estreia na Libertadores, indo bem no Carioca, já tinha ganho 2 títulos ali, né? Independente Del Valle e Atlético Paranaense, Jesus feliz, tá bem, Arão, tal, né? Galera tranquila, feliz, jogando um grande futebol. Aí vem a
maldita pandemia. Claro que ia mudar alguma coisa. A gente disse aqui no expediente. A pandemia atrapalha quem está bem. Quem está ruim já está ruim. Ou melhor, ou continua ruim. O Flamengo se deu mal. O Flamengo, é bom contextualizar, você já disse isso, eu já disse, o Zinho, nós todos já dissemos, mas é bom repetir porque às vezes alguém está ligando agora no programa e não ouviu a gente falar ainda. O Flamengo, na volta, na retomada do futebol, jogou contra adversários menores, jogou mais ou menos, tal, arroz com feijão, tal, e venceu. Quando pegou um time mais armado, mais organizado, que estava bem fisicamente, que era o Fluminense, teve algumas dificuldades. Mesmo assim, empatou com o Fluminense, venceu os outros 2 jogos, foi campeão, ok, mas sem ser aquele Flamengo que inspirou e que arrancou suspiros. E aí a gente achou que estava estranho o quê? O Jesus estava estranho. E aí explodiu tudo isso, né? O Jesus saiu, foi para o Benfica, a diretoria não acreditava que ele pudesse sair do Flamengo para ir para o Benfica. O Rafinha tocou naquela entrevista lá ESPN na ferida, dizendo, a diretoria já devia ter sacado, porque a gente já estava ouvindo há um mês essa possibilidade e o risco de perder o Mister. Aconteceu. Aí o que acontece? Flamengo termina aí o campeonato, é campeão e ficaria 26 dias para estrear no Campeonato Brasileiro. Sai o Jesus, muda a comissão técnica, o preparador já não é o mesmo, pega o cara da base, boleirada sem jogo quase um mês. Tudo isso vai atrapalhando, vai tirando o ritmo. Isso não é natural. Nunca se passou por isso na história. Aí vem um outro treinador, que foi a 4ª opção, né? Porque 3 portugueses que constam disseram não. Pô, aí o cara vem 5 dias, não conhece nada, ele não conhece nada do Flamengo, gente. Ele não conhece nada do Atlético Goianiense. Ele nunca ouviu falar no Atlético Goianiense. Infelizmente é isso. Os caras lá fora não ouvem nada, não sabem nada. E aí vai lá e toma um pau. E tomou um belíssimo pau. Acachapante. Eu tô rindo aqui porque eu tô rindo de... Meu Deus, que paulada, né? Perdeu até o rumo. Já voltou pro Rio de Janeiro? Já acertou aqui o local? Beleza, porque tomou uma paulada. Está em Goiânia. E aí você está em Goiânia e vai para Curitiba. Está em Goiânia ainda. Vai para Curitiba. Vai para Curitiba, legal. Curitiba, então vai para Curitiba. Perfeito. Então vai para Curitiba direto, E aí você junta tudo isso, João. É muito problema para você fazer um time de futebol retomar o rumo. E agora vem essa pancada aí da saída do Rafinha, que eu acho que é uma péssima notícia. Pode ser boa para o Rafinha, que vai ganhar lá, estão falando em 24 milhões de reais por ano. Eu quero confirmar essa informação, porque isso é muito dinheiro, aí não dá para competir. E, enfim, eu acho que é preciso ter tranquilidade. O Domenech não tem que inventar. Ele deveria saber que certa vez o Rodrigo Caio foi usado pelo Aguirre no São Paulo e não gostou da experiência. E olha que tinha o Araruna para jogar naquela posição. Então, quer dizer, você também tem que entender, quando você traz um cara de fora, você tem que entender que o cara precisa conhecer primeiro o que é o Flamengo e depois ter tempo para conhecer todos os adversários. Ô, João, vamos ser sinceros, a gente faz uns jogos aqui na Fox que você tem que estudar os times. É a mesma coisa que o técnico, a comissão técnica tem que fazer. Tem que estudar. Tem que ligar a TV e ver o jogo, amigo. Para ver se o ponteiro é veloz, não é, fecha para o meio, se o volante é box to box, se os laterais apoiam ou não, se defende com 5 e mais 5, se é um 5-4-1, se joga igual ao Red Bull Leipzig. Não fez isso, não teve tempo para fazer isso. O fato é o seguinte, se a nação não tiver paciência com o catalão, o Flamengo vai botar tudo a perder. Vamos ter calma nessa hora, que uma hora a coisa se acerta. Perfeito. Eu não acredito que o Domenech e os auxiliares dele não tenham visto o Atlético Goianiense nesses dias. Sinceramente, não acredito. Isso é inconcebível. Se eles não fizeram isso, eles têm que ser mandados embora. Porque hoje em dia, se nós quisermos, agora, a gente vê jogo do futebol da China. Agora. Se a gente quiser. Então, eu, sinceramente, não acredito nisso e não tenho essa informação. Acho que eles analisaram sim. Daqui a pouco eu vou dar aqui a minha opinião. Quero saber a opinião do Mauro Naves, do Pascoal e também do nosso Nicola. Mauro Naves, o que está acontecendo com o Flamengo? Bom, eu acho que Zinho e Quesada já resumiram bem a situação. Acho que são vários fatores mesmo. Isso já vem lá desde
da parada. Acho que foi um dos primeiros a perguntar por que o Flamengo queria terminar tão cedo o campeonato, ficar um mês sem jogar, deu férias para os jogadores e depois ia ficar fazendo amistosos. Perguntei isso aqui no início de julho, por causa em junho ainda, por que dessa pressa toda? Enquanto os outros campeonatos foram jogados, paulistas, etc. É claro que eles estudaram, pegaram um jogo lá do Atlético Goianiense, mas se pegaram lá do estadual também não serviu para nada, porque eu acho que eles devem ter jogado ontem o que não jogaram a vida inteira, tem isso também. Mas é lógico que eles chegam aí, tem um departamento que entrega todos os dados e tal. Agora é duro, porque o último campeonato brasileiro que o Flamengo começou perdendo os 2 primeiros jogos foi em 1997, perdeu para o Santos e para o Bahia. Então o torcedor fica bravo, o torcedor não está acostumado, mesmo em anos que não foi campeão, que não estava bem, mas não começou já levando essas pancadas aí. Com relação a Rafinha, me surpreende mesmo, e aí já fico me perguntando, e vai fazer o quê, né? Porque ele já chegou dizendo que precisava realmente de um lateral reserva para o Rafinha. Acho que foi um primeiro pedido dele, só tem o Rafinha que é muito bom, mas o outro menino é muito jovem, então ele já tinha pedido isso, né? E com relação ao Rodrigo Caio, eu imagino o seguinte, se ele mal conhece o elenco, por que ele foi pedir ao Rodrigo Caio para jogar na lateral? E por que o Rodrigo não falou para ele, professor, já tive essas experiências e não gosto? Ele podia ter pedido para o Arão, para outro cara fazer ali. Ou será que ele saiu perguntando assim, quem faz uma lateral para mim aqui para eu poupar o Rafinha? Não sei como foi esse diálogo. E se o Rodrigo, né, ele está chegando agora, então eu vou colaborar, professor, mas é só esse jogo e tal. Tudo isso pode ter acontecido. Agora, tá faltando toda aquela intensidade que desde que voltou não teve. A gente comentava isso, o Campeonato Carioca não teve nem com o Jesus, não teve essa intensidade. Vários não estão tendo, vários sentiram essa parada, vários times, né? Eu cheguei um dia a dizer assim, quem é que estava brilhante aqui, quem é que está jogando futebol brilhante? Ontem eu vi quem está jogando um futebol com intensidade, que foi o Atlético Goianiense, mas, em geral, só que se trata do Flamengo, que ganhou tudo, que vinha cheio de ilusão. E o torcedor fica preocupado porque é o seguinte, eu tenho dito aqui que o Cruzeiro vai classificar, João, eu deixo isso para você. Acho que o Cruzeiro pode até ser campeão e tem 0 ponto. O nível é outro, de disputa, né? Mas começou com -6 e igualou. O Flamengo agora está com 0. Para chegar ao título, de quem é a maior dificuldade agora? É do Cruzeiro ou é do Flamengo? Entendeu? Porque não vai ficar só nisso, vai perder um jogo ou outro também. Que é outra coisa que já dissemos aqui, pelo menos é a minha opinião. Independentemente de ser com Jesus, eu não esperava esse ano o Flamengo fugindo tanto da curva como foi o ano passado, porque os times iam aprender a marcar, etc. Então, estou e continuo esperando um campeonato mais disputado lá em cima, porque não vai ter quem vai disparar. E se tinha alguém que pudesse disparar era o Flamengo, já não disparou nesse início. Pelo futebol que o Palmeiras mostrou e o próprio Atlético Mineiro, não sei se vão disparar. Eu ficaria muito de olho no Atlético Paranaense, que pode ser uma bela surpresa, João. Também acho, concordo plenamente. Nicola, o que está acontecendo com o Flamengo? Só alguns números antes das minhas explicações. O Mauro agora lembrou de 1997, o último ano em que o Flamengo começa com 2 derrotas, aqueles 2 jogos fora de casa. Agora a situação pior porque você ainda joga uma partida em casa. Na era dos pontos corridos, nunca o Flamengo havia perdido as 2 primeiras partidas. E não era a lanterna do Campeonato Brasileiro desde 2014. João, para mim, todo mundo tem responsabilidade no atual momento do Flamengo. A diretoria, porque escolheu o Domenech e porque não tinha um gerente de futebol para fiscalizar jogador. Aí você vai falar, mas precisa fiscalizar jogador? Infelizmente ainda precisa. Nesses 24 dias de folga, sendo 15, sem a presença do Bruno Spindel e do Marcos Braz, a impressão que eu tenho, vendo a realidade física dos jogadores, é que os caras levaram esses treinos na flauta. Levaram esses treinos bem distante do profissionalismo e da exigência que existia na época, por exemplo, do Jorge Jesus. É por isso que o Gabigol está levemente acima do peso, mas mais do que acima do peso, está sem ritmo. É por isso que Gerson e Arão não conseguem fazer a busca do adversário na saída de bola, e essa é uma marca do Flamengo. É por isso que o Flamengo tem parecido tão lento. O Ferrarese hoje disse, no Fox Sports Rádio, deu um depoimento parecido, de que sentiu muita diferença na imposição física do Flamengo. Os jogadores já atribuem a responsabilidade a eles. A impressão que eu tenho é que eles não se esforçaram como deveria durante essa pausa, durante esse período. E o Domenech Torrent também tem bastante culpa no cartório. No primeiro jogo ele errou demais ao tirar todos os meio-campistas e colocar 5 atacantes. Isso não se faz.
não é um time de índio. E ontem ele errou em vários aspectos. Vocês já falaram do Rodrigo Caio na lateral direita, do Everton Ribeiro centralizado. Queria destacar a distância entre o Bruno Henrique e o Gabigol. Durante todo o primeiro tempo, eles não podem ficar distantes. A principal arma do Flamengo está na tabelinha dos dois, na proximidade. E os caras pareciam ter um campo de distância entre um e outro. Afinal das contas, diante de todo esse cenário, o Flamengo vai para um jogo contra o Curitiba no sábado às 19h30 com a obrigação de fazer 3 pontos. Porque se volta de Curitiba contra um adversário que perdeu os 2 primeiros jogos, jogando mal as 2 partidas, você pode ter certeza que o clima pro Domenech Torrent vai começar a ficar insustentável. Nas redes sociais, torcedor do Flamengo, boa parte do torcedor do Flamengo já caiu de pau no novo treinador espanhol. Tem gente, inclusive, no Wikipedia, classificando ele como o Abel Braga europeu. O Domenech Torrent precisou, no Instagram pessoal dele, bloquear os comentários, imagino eu, que por conta dos protestos, das cornetadas, dos xingamentos, e aos pouquinhos ele vai percebendo o que é a grandeza do Flamengo e a pressão. Técnico que tinha no Instagram, João, antes de ser contratado pelo Flamengo, menos de 5 mil seguidores. Agora ele passou de 440 mil seguidores. Tem o ônus e o bônus. É verdade. Para a gente encerrar esse assunto, Pascoal, qual é a sua opinião aí sobre esse tema, Pascoal? É simples, João. O Flamengo tomou um laço na gíria do futebol. Tomou um laço. Não viu a bola, não encontrou. Tem jogador do Flamengo que hoje de manhã acordou, quando ele abriu os olhos, tinha o Ferrarese em cima dele. Quando ele abriu os olhos, assim, tinha o Jorginho dando um tapa pro lado para fazer o gol. Eles não acharam o time do Atlético. Não viram o time. O segundo tempo, então, Jesus. Eles não viram, tomaram um laço do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense deu um laço no time do Flamengo. O torcedor do Flamengo não gosta, mas é a realidade. É a realidade. Esse é o Flamengo. Não é o Flamengo que a torcida quer ver. Não é o Flamengo que a torcida quer ver. Por todos esses fatores enumerados por vocês e também porque hoje teve reunião dos jogadores com o treinador. É legal que isso aconteça. Para o jogador mostrar para o treinador que eles têm um estilo de jogo e que eles se dão bem com aquele estilo de jogo. E pedem até para o técnico, de maneira gentil, professor, vamos retomar aqui aquele jeito nosso, sabe que a gente se dá bem com isso aqui, porque o Gabigol tem que ficar pertinho aqui do Bruno, os 2 meias tem que chegar, entendeu como é que funciona? Não dá para jogar. Por que botou 2 pontas, um em cada lado do campo, os 2 correndo em cima da linha? Qual é a necessidade de 2 pontas, um correndo em cima da linha de cada lado e deixar o centroavante no meio? Para quê? Para a chegada dos meias? Os meias não chegaram. Então não aconteceu nada no time do Flamengo, gente. E o Zinho tem toda a razão, sim. Você é campeão do mundo, não é à toa, né? O Zinho tem toda a razão. Ele não explicou por que não jogou o Rafinha. O Rafinha não jogou porque estava machucado? Aí, legal, tirou o cara porque estava machucado. Mas quando apertou, botou o Rafinha, por isso que eu falo para vocês. Eu sou contra esse negócio de jogador bom ficar no banco de reserva. Mas ele vai jogar 45 minutos. Joga os 45 primeiros para ver se faz um gol e ganha o jogo. Porque depois, para correr atrás com 3-0, é quase que impossível para conseguir a vitória. Então, gente, tem coisas que não dá para explicar. Nem Jesus explicaria, ele já está lá no Benfica. E agora nem o Torrent vai conseguir explicar no time do Flamengo. Tomou um laço, é a verdade. O duro é dizer, mas o Flamengo tomou um laço do time do Atlético Goianiense ontem. Perfeitamente. Agora eu vou dar a minha opinião para a gente encerrar o assunto. Eu acho o seguinte, né? E não estou aqui para fazer média, estou apenas para dar a minha opinião. Às vezes a minha opinião agrada uma torcida, desagrada a outra. Eu vou dizer o que eu acho. Considero uma covardia colocar tudo na conta de um cara que veio da Espanha e chegou aqui há 10 dias. Ele não tem nem 2 semanas no Brasil. E se foi contratado, tem que ser apoiado por todas as partes. Deveria ser assim. Infelizmente, na maioria das vezes, não é. Acho que o Domi errou na escalação de ontem. Tem a sua parcela de culpa, mas a maior culpa é dos jogadores do Flamengo, que desde a volta da pandemia, ainda com Jorge Jesus, já estavam apresentando um futebol muito abaixo do que tinham mostrado. E agora, nessa volta, depois de 24 dias, estão péssimos fisicamente
e tecnicamente. Não adianta botar Bruno Henrique e Gabigol colados ou separados se eles erram tudo o que tentam. A culpa é do Domi de Gabigol ter perdido 2 gols ontem, que na fase boa ele faria até de muletas. A culpa é do Domi se o Bruno Henrique não acerta nada que tenta desde o Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. A culpa é do Domi se o Gerson parou de jogar e só dá tapa pro lado e não é mais aquele coringa que a gente viu, que o Léo Pereira só dá bote errado, que o Diego Alves foi expulso infantilmente, apesar de toda a sua experiência, e outros exemplos. Então, acho que o Domenech tem culpa, mas a maior culpa é dos jogadores do Flamengo. Não estão jogando absolutamente nada, todos eles. É a minha opinião. Vamos para o intervalo. Já voltamos com muito mais do Expediente Futebol.